mas que é basicamente uma fanfic sobre Anitta e Léo Dias durante um apocalipse zumbi. Olá, criaturinhas, sou vocês, bem-vindos ao Carvinas, eu sou a Ra. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Então, eu estou aqui depois de quase um mês sumida de novo, para falar sobre os livros que eu li em novembro. Sim, nos últimos tempos, os únicos livros que eu tô conseguindo parar pra gravar são os livros de recapitulação, de recap do mês anterior, mas... de leituras, né, do mês anterior, mas é o que temos por enquanto, tá certo? Então, enquanto em outubro eu consegui ler 16 livros, foi assim, o melhor mês de leitura do ano, tal, arrasei, bati todas as expectativas. Em novembro eu só consegui ler um quarto disso, ou seja, eu só li 4 livros, tá certo, no mês de novembro. E por que eu só li 4 livros? Por uma série de razões e circunstâncias, mas o maior fator, assim, na verdade os dois maiores fatores foi que, primeiro, que minha ansiedade e meu TDAH estavam virados no modo de Quento, tá certo? Eu não tava conseguindo me concentrar em nada em novembro, e o pouco que eu conseguia me concentrar eu tive que usar pra me concentrar no trabalho, porque assim, é o que paga minhas contas, né? Infelizmente não é esse canal. Então eu tava tendo cabeça pra conseguir parar e ler. E o outro motivo é que eu tava cansada de consumir conteúdo. Tipo, eu li tanto em outubro que eu cansei. Tipo, eu não tava conseguindo consumir nada, assim, de conteúdo mais sério. O máximo que eu tava ouvindo era botar um podcast de fundo enquanto eu vivia, ou botar um vídeo de história no YouTube, coisa assim. Mas parar e realmente apreciar uma história não tava rolando. Mas, apesar de ter sido assim um mês que muitos definiram como um fracasso, sabe, em média de leitura, porque aparentemente hoje em dia leitura não é mais um hobby, é basicamente uma meta de vida, uma coisa que você tem que se desgastar pra cumprir aquela meta que você se dá. Eu tô feliz de ter lido 4 livros, porque desses 4 não teve nenhuma leitura assim que realmente me decepcionou, como o mês passado. Como em outubro teve leituras que me decepcionaram. Foram livros que me agradaram, foram livros que fizeram bem no momento que eu li eles, então, né, eu não tô me sentindo mal por ter lido tão pouco no mês de novembro, porque entre os trancos e barrancos da vida adulta, 4 livros, incluindo um deles ter sido um livro grande, é um bom número, tá certo? Então vamos lá falar sobre os livros que eu li no mês de novembro. Começando pelo primeiro, assim, na verdade vamos começar falando das estatísticas do mês de novembro, além dos números de leitura, né? Vamos pegar aqui meu fiel diário de leituras. Então, no mês de novembro foram 4 livros lidos, sendo um audiobook, tá certo? 2 e-books e 1 em livro físico. Dos quais 2 eu peguei na biblioteca, um eu já tinha na minha coleção pessoal e outro eu tinha no Kindle, tá certo? Eu peguei no Kindle, na verdade no Kindle Unlimited, que eu peguei. E vamos lá. O primeiro livro que eu li em novembro foi um livro nacional, e foi até um livro assim um pouco fora da curva pra mim, que foi o Viralizou, do Juan, eu acho que é Juan que se pronuncia o nome dele, ou João, eu não sei como se pronuncia, desculpa, do Juan Julián e do Igor Verde, tá certo? Esse livro foi publicado até pela Galera Record, e é uma história de ficção científica / terror, que se passa no Rio de Janeiro, quando acontece uma pandemia, só que é uma pandemia de zumbis. Basicamente o mundo se acabou. O mundo está se acabando, na verdade, porque a gente acompanha desde o comecinho desse apocalipse zumbi, que sim, começa no Rio de Janeiro, de todos os lugares. E nesse cenário pós-apocalíptico, ou na verdade nem pós-apocalíptico, nesse cenário apocalíptico, que o apocalipse está acontecendo, a gente acompanha personagens deveras inusitados, digamos assim. A primeira, nossa protagonista e capa do livro, é Thalita Bumbum, a queridinha do funk brasileiro, tá? E o nosso outro personagem assim mais principal, nosso coadjuvante principal, é o... Você veja que a pessoa não consegue ler a própria letra. É Peu Madruga, tá certo? Peu Madruga, que é o maior fofoqueiro do Brasil. E é basicamente, eu acho que o melhor jeito de definir esse livro como foi acho que nos comentários da Amazon, nos reviews da Amazon, foi no do Goodreads, eu não lembro agora, mas que basicamente uma fanfic sobre Anitta e Léo Dias durante um apocalipse zumbi. Eu acho que é a melhor definição pra essa história. Mas se passa no Rio de Janeiro, então,
Thalita é uma funkeira que tá fazendo super sucesso, ela tá no topo do mundo e tal. Saiu de origem humilde e Peu era o ex-melhor amigo dela, de infância, que se tornou o maior fofoqueiro do Brasil. E os dois, hoje em dia, se odeiam. E Peu acaba jogando, basicamente, o excremento do ventilador em rede nacional ao revelar o maior segredo de Thalita. A coisa mais, assim, que ela tem medo que as pessoas descubram que pode destruir a carreira dela, ele solta essa bomba em rede nacional. E quando ela vai tirar satisfação com ele no apartamento dele, vai lá pra descer o cacete nele, basicamente, por isso, eles acabam presos juntos quando começa o apocalipse zumbi. E aí eles tentam, se unem pra tentar sair do olho do furacão, tal, tentar se salvar. E a história é basicamente essa. Esse livro é uma sátira do que aconteceu no Brasil durante a pandemia do Covid, tá certo? Então, se você não tá preparado pra lidar com coisas envolvendo pandemias, talvez não seja a melhor leitura pra você, porque assim, eu sei que muita gente ainda está traumatizada da época da pandemia, da quarentena, super compreensível. Mas é uma sátira tal que faz várias críticas, a gente fazer críticas sociais, críticas ao governo, críticas à mídia brasileira, às grandes corporações e tal. Tem umas sacadas muito legais nesse livro, porém, em alguns momentos a execução dele deixa a desejar. Eu gostei bastante do livro, eu me diverti, eu ri horrores com ele. Eu cheguei até a dar uma nota 4, se não me engano, no Goodreads pra ele. Mas, assim, que foi a nota que eu dei assim que eu terminei de ler, eu botei lá no Goodreads, mas depois, analisando a leitura, repensando alguns fatos, eu acho que ele tá mais pra um 3, beirando 3,5, tá certo, em nota. Porque é um livro bom que tem ideias boas, mas em muitos momentos os autores deixaram se levar em forçar a comédia, fazer uma cena se tornar cômica, em vez de manter o peso daquele ponto, sabe? Tipo, eu entendo que eles queriam fazer uma sátira, queriam fazer um livro divertido, mas em alguns pontos, quando você tá tentando bater numa tecla de uma crítica social, botar uma piada junto logo em seguida, eu não acho que case tão bem, que funcione tão bem pro ponto que eles queriam passar com a história. E o final também não me agradou. O final que eu chamo é o epílogo. O epílogo do livro, eu acho que, tipo, foi completamente necessário. A gente podia ter ficado sem aquele epílogo, que eu senti como se fosse uma deixa pra um segundo livro, mas que não funciona pra mim, o epílogo, tá certo? Não gostei. Mas é um livro que vale a pena ler e tá disponível no Kindle Unlimited, então, se você tem a assinatura do Kindle Unlimited, eu recomendo se você tá a fim de rir um pouco e ver zumbis destruindo o Rio de Janeiro, basicamente. Ao som de funk, tá certo? Com a trilha sonora bem inusitada. E o segundo livro que eu li em novembro foi Masters of Death, tá? Esse daqui. Da Olive Blake. Pra quem não sabe, a Olive Blake esse é um pseudônimo, tá? É o pseudônimo que essa autora usa pra assinar seus livros adultos. Ela usa o seu nome original pra assinar seu único livro, por enquanto, de Young Adult, que é uma comédia romântica, que eu já resenhei aqui no canal, que é uma Mechanical Romance, que no Brasil saiu com o título A Mecânica do Amor, tá? Eu já resenhei não, né? Eu comentei sobre ele no vídeo de retrospectiva de leituras. Mas então, Masters of Death é um livro de fantasia que se passa em Chicago, no qual a gente segue Viola Marek, uma vampira que também é corretora de imóveis e tá tentando vender uma mansão, tal. Só que ela tá tendo dificuldade nisso porque a mansão é mal assombrada pelo seu último morador, que é Tom Parker IV, que foi assassinado na mansão meio que recentemente, acho que nos últimos 6 meses, uma coisa assim. E pra tentar se livrar desse fantasma e conseguir vender a mansão, ela acaba pedindo ajuda a um médium, Fox Demora, que além de médium também é o filho adotivo de Morty, que por sinal é quem narra esse livro. O livro é todo narrado por Morty, pelo ponto de vista de Morty, ele é o narrador que de vez em quando se insere para fazer alguns comentários na história, tá? E é uma história assim que eu adorei. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Teria dado 5, mas em alguns momentos eu achei que a história se arrasta um pouco, porque assim, passa muito tempo refletindo sobre o passado dos personagens, sabe? Sobre as decisões que eles tomaram, que levaram eles aos pontos que eles estão agora, pá. Isso acaba desviando um pouco demais da história principal, realmente. Em alguns momentos, assim, eu fiquei, tipo, não deixou desnecessário.
sabe? Mas ainda assim, entendo o porquê de estarem ali. Porque foi necessário pra mim, pro meu gosto. Mas do ponto de vista da autora, eu super entendo porque ela fez essas escolhas. E é um livro muito legal. É um livro que, se você gosta de Belas Maldições ou Good Omens, tá? De Terry Pratchett e Neil Gaiman, você quase com toda certeza vai adorar esse livro aqui, porque é uma vibe meio parecida. Um fim do mundo meio atrapalhado, cheio de seres místicos, tá certo? Fazendo confusões. E eu adorei. Eu, inclusive, comecei a ler ele originalmente em audiobook. Eu peguei o audiobook dele na biblioteca, mas não consegui terminar ele em audiobook. Tipo, na verdade eu cheguei acho que no capítulo 4 e resolvi comprar o livro, porque primeiro eu estava adorando a história. Mas eu tava tendo problemas pra seguir a história, porque tem muito personagem aqui. Então eu precisei pegar um livro físico pra poder ficar anotando quem era quem de verdade e poder entender pra onde é que tava indo. Porque assim, a gente tem Viola e Fox como os nossos protagonistas na história, por assim dizer. Mas a gente tem mais o fantasma, uma anja, um Reaper, um semideus, uma demônia e não sei o que. Tipo, são personagens, mas são só os personagens que assim importam de verdade pra história, que a gente acompanha durante a história, sabe? Então, tipo, eu precisava do livro físico pra acompanhar esse povo todo. Mas é um livro que eu amei de paixão e que eu espero que em breve seja aplicado no Brasil, porque é muito legal. Aí ele também é ilustrado, ele tem algumas ilustrações no decorrer dele, tá? Deixa eu ver se eu acho um aqui pra... Esse aqui. São as ilustrações bem legais, bem modernistas, eu curti bastante. As ilustrações são assinadas por Liro Timura, tá certo? Que é um ilustrador amigo da autora. E depois dele eu li... Na verdade eu continuei lendo um livro que eu comecei em outubro, mas não consegui terminar, que foi um livro que eu peguei na biblioteca. Tá? Que foi o House of Salt and Sorrow, da Erin R. Craig. Esse livro ainda não saiu no Brasil também, mas ele já tem uma continuação, ele virou antologia. Ele ia ser um livro único, acabou virando antologia. Mas ele é um reconto da lenda não. Ele é um reconto do conto de fada das 12 princesas bailarinas, dos irmãos Grimm. Cadê Barbie? E as 12 princesas bailarinas? Quem é dessa geração, né? Mas com muito mais gore e mais mortes até do que o conto original dos irmãos Grimm. A autora tenta fazer um conto gótico, uma história com uma vibe gótica, tal, envolvendo deuses, pá. E a premissa é super legal. A premissa é de uma família, a família Talmas, que tem 12 filhas na família, tal. Só que desde que a mãe morreu no parto da mais nova, da última filha, que é Verity, a cada ano uma das irmãs morre. E tipo, elas estão morrendo uma de cada vez. Criou-se a lenda, criou-se o rumor de que a família tá amaldiçoada, não sei o quê. E a história já começa num velório, no velório da quarta irmã, é o Lali. A gente acompanha a Anna Leite, que é a sexta irmã. Enquanto ela tenta descobrir o que é que tá levando as irmãs dela a morrer, porque ela não acredita que a morte dela tenha sido um acidente. Ela acha que alguém matou a irmã dela e tal. E ao mesmo tempo, outras coisas vão se desdobrando com a família. As irmãs encontram um portal mágico que faz elas irem pra bailes e tal. Então a gente tem o mistério dos sapatinhos sendo usados toda noite, pá. É uma história que tinha tudo pra ser interessante, pra ser um livro que eu teria adorado. Porém, pra mim, a autora, em vez de focar em fazer uma história de terror gótica, que era o ponto que teria sido maravilhoso o livro, ela se perdeu no meio do caminho tentando enfiar um romance nessa história. Um romance que pra mim ficou super vazio, ficou super sem sal. O que é até engraçado quando o livro se chama A Casa de Sal e Sofrimentos, né? Mas tudo bem. Mas eu não gostei. Tipo, Anna Leite é uma personagem que tinha tudo pra ser fantástica, mas que vira uma Maria Mole por causa de um macho, sabe? Tipo, esquece das coisas, tipo... No final mesmo tem uma citação dela que tipo, é meio que spoiler, mas que me deu uma agonia. Tipo, apesar de ter perdido várias das irmãs dela, tal, várias irmãs morrerem, no final dizendo que a maior agonia da vida dela
foi o macho, ela achar que o macho morreu, que o macho nunca mais vai voltar pra ela, sabe? Tipo, senhora, sua família. Você enterrou sua mãe quando era criança, enterrou suas irmãs, e o maior sofrimento da sua vida foi o macho ter ido embora? Senhora, me ajude a lhe ajudar. Sabe, tipo, não tinha pra quê. Não tinha pra que esse romance na história. Eu peço desculpa por ter dado algum leve spoiler da história, mas é um livro que tinha tudo pra ser incrível, mas falhou miseravelmente da metade pro fim. Eu acabei dando só 3,5 estrelas pra ele, tá certo? Que realmente tanto potencial jogado fora, mas tipo, não foi uma leitura que exatamente me decepcionou, mas que assim, poderia ter sido bem melhor. E agora, o último livro do mês, tá? Que foi a minha melhor leitura de novembro, sem tirar nem pôr, que foi Viúva de Ferro, da Ziran J. Zhao. Eu espero estar pronunciando corretamente, mas eu não tenho certeza porque o nome dela é chinês e não falo chinês, né? Então... Mas esse livro é descrito, assim, o melhor jeito de escrever ele realmente é Pacific Rim encontra o Conto da Aia. É uma história de ficção científica num mundo futurista tal, em que o mundo foi invadido por alienígenas gigantes e acabou levando a meio que a destruição da humanidade e tal. E a humanidade tá tentando se reerguer, já passaram 2000 anos disso e tal. E a gente tá no reino de Huxia. Eu vou deixar aqui embaixo o nome do reino, tá certo? Que eu não sei pronunciar. Mas que é basicamente inspirado na China, especialmente na China feudal, esse reino. Muitas traduções deles são da China, o modo dos nomes funciona também como os modos dos nomes chineses funcionam. E nesse mundo a gente conhece Zetian, nossa protagonista de 18 anos, que é a filha do meio de uma família pobre que vive numa vila fronteiriça. E por ser a filha do meio de uma família pobre, ela passou por tudo de pior que pode se imaginar que uma mulher passaria nessa situação. Porque a família só vê ela como uma coisa para ser vendida em matrimônio ou para ser vendida para se tornar uma concubina piloto para os pilotos de crisálidas, que são os mechas que eles têm nesse mundo que eles usam para lutar contra os alienígenas. Só que esses mechas são controlados por Ki e precisam de 2 pessoas para controlar, um homem e uma mulher. Só que o homem é sempre o piloto verdadeiro, o piloto principal, e a mulher basicamente só uma bateria de Ki que tá lá pra isso. Então, normalmente, em todas as que existe uma batalha, as pilotos concubinas acabam morrendo nas batalhas. Elas duram no máximo 2, 3 batalhas. Então, ser vendida como piloto concubina é basicamente assinar uma sentença de morte. E a irmã Zetia é vendida como piloto concubina, só que ela acaba sendo morta pelo piloto que ela foi pareada com. Só que ela não morreu em batalha, ela foi morta por ele do modo tradicional. Então Zetian bola um plano pra se vingar dele e se vende ela mesma como piloto concubino, que a família adora, acha lindo, maravilhoso. Ai, você fazendo as coisas pelo bem da sua família, a gente vai ter o dinheiro pra pagar pelos estudos do seu irmão. É esse tipo de coisa, sabe? E ela se torna piloto concubina, só que em vez de matar ele do modo tradicional, que era o plano dela, ela acaba conseguindo matar ele enquanto eles estão presos no mecha, pilotando. Basicamente mata ele usando a mente dela. E por isso ela se torna uma viúva de ferro, que é uma mulher que tem um ki maior que os machos e consegue matar os machos no palácio mental, basicamente, que eles ficam durante a batalha, quando eles estão presos no mecha. E por isso, como consequência, o governo acaba botando ela pra ser piloto concubina do maior piloto que tem no momento, que é Li Shimi. Mas Li Shimi, na verdade, é tão pária quanto ela, porque ele é um jovem que foi condenado à morte e só não foi morto ainda porque ele tem um ki enorme, mais de 10.000. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. É de mais de 8.000! Né? E por isso ele consegue pilotar o maior mecha que eles têm. Então eles botam os dois juntos, meio que na tentativa de ver se um mata o outro, ou se eles conseguem finalmente ter um mecha super poderoso pra poder ir contra a colônia de alienígenas que eles querem ir.
pra tomar uma província de volta. Só que aí é o erro do governo de botar esses dois juntos. Porque apesar no começo eles não se darem bem e tal, depois eles descobrem que os dois, na verdade, são vítimas do sistema e se unem contra o sistema por causa disso. É um livro, assim, maravilhoso. Eu adorei. Eu dei 4.5 estrelas pra ele. Eu só não dei 5 porque eu meio que adivinhei o final do livro. Mas é também porque eu leio muito livro do gênero, então eu já sabia mais ou menos pra onde ia com isso. Mas eu amei esse livro, sério. Tipo, se você não for ler mais nada esse ano, leia Viúva de Ferro, tá certo? Porque esse livro é incrível. E o segundo livro sai ano que vem dessa série, porque eu acho que vai ser uma trilogia, uma duologia ou uma trilogia, vai ser um dos dois. E eu estou louca por esse segundo livro, tá certo? Porque esse primeiro livro foi sensacional. Sim, esse livro já foi publicado no Brasil, foi publicado pela editora Intrínseca, foi publicado acho que ano passado, retrasado já. Eu tinha comprado ele em e-book, tentei começar a ler algumas vezes, mas por algum motivo não rolou. Até que ele chegou em audiobook na biblioteca aqui, em audiobook eu consegui ler ele super rápido, assim, muito, muito bom. Eu li ele em um dia, ele tem 12 horas de audiobook, eu acho, e eu li em um dia, porque é sensacional. E sim, eu também leio em 1.3 de velocidade, porque probleminhas, né? Mas é isso, criaturinhas. Esses foram os 4 livros que eu li nesse mês, assim, fiquei bem feliz com essas leituras, tá? Foram leituras bem boas, 3,5 a 4,5, é uma média boa. 2 livros com nota 3,5, um livro com nota 4, um livro com 4,5. Ótimo, tá certo? Essa média de leitura. Foram só leituras boas que eu curti. Mas agora eu quero saber de vocês. O que é que vocês leram no mês de novembro? Me conta aqui, tá certo? Nos comentários quais livros vocês leram. Qual o melhor livro que você leu nesse mês de novembro, tá? Me conta aqui. Pra mim, com certeza, foi Viúva de Ferro. Seguido logo atrás por Masters of Death. O que é engraçado porque as minhas 2 leituras favoritas do mês foram de autoras americanas asiáticas. Adorei isso. Tipo, não foi proposital, mas foi ótimo. E é isso, gente. Também me conta aqui o que vocês estão pretendendo ler agora em dezembro, tá certo? Eu não vou fazer vídeo de TBR de dezembro, mas eu vou fazer vídeo sobre meu caderno de leitura agora em dezembro, então se prepare que semana que vem vai ter vídeo mostrando como é que eu montei meu caderno de leitura, meu caderno de leitura que eu digo, meu diário de leitura, pra esse mês de dezembro, tá certo? O que eu resolvi botar nele e tal, quais os dados de leitura e tal que eu quero analisar nele, pá. E é isso. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, tá certo, criaturinhas? Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, tá? E me segue nas minhas redes sociais pra ficar por dentro dos bastidores do canal. Eu vou indo e vejo vocês na próxima, tá? Tchau!